Fala galera, beleza? Eu sou o Paladino Monge da BG2, trazendo para vocês mais um comparativo do nosso quadro Vou de Qual Jogo? O quadro é que a gente compara dois jogos aí que tem alguma similaridade, seja tema, mecânica ou mesmo designer aí, para ajudar você a escolher um deles para sua coleção ou para o seu grupo. E hoje eu vou aqui comparar dois jogos que são abstratos e que tem uma certa similaridade porque ele tem uma alocação de peças em um tabuleiro individual. Hoje eu vou comparar os jogos Azul e Sagrada. O primeiro ponto que eu vou colocar para vocês aqui era um ponto que eu não gostaria de colocar, que é a dependência de idioma. Isso porque o Azul já foi anunciado pela Galápagos que vai ser lançado no Brasil. Mesmo assim, se não fosse anunciado, ele é independente de idioma. Só que o Sagrada, ele tem cartas e essas cartas têm sim alguns textos que precisam ser lidos. Então ele tem uma pequena dependência de idioma. Eu falo que é pequena porque essas cartas são as cartas de objetivos públicos e as cartas de ferramenta, elas ficam abertas para todo mundo. Então basta uma pessoa ler e dá para jogar tranquilamente. Mas o que eu estou colocando aqui, que esse é um ponto que eu não gostaria de colocar. Porque no Diversão Offline de São Paulo, lá na Galápagos, eles colocaram uma série de imagens rápidas, falando para a galera tentar adivinhar os próximos lançamentos. E teve muita gente falando que saiu uma imagem do Sagrada. Só que a galera já foi falando que o Sagrada ia ser lançado pela Galápagos e eles já foram aí nas redes sociais, Facebook, Ludopedia, falando que eles não anunciaram. Então, por causa disso, eu vou colocar aqui que o Sagrada ainda não vai vir para o Brasil. Mas eu tenho certeza que a Galápagos vai trazer, hein? Traz aí pra gente, Galápagos, que aí esse ponto aqui já morre, porque as cartas vão ser traduzidas e por mais que tenha uma pequena dependência de idioma, com as cartas em português vai ser tranquilamente de se jogar. Um ponto aqui que aí sim, não importa se vai ser lançado no Brasil ou não, vai diferenciar aí, são os componentes desses jogos. O Azul tem 4 tabuleiros individuais, um tamanho mediano, em que vai desenrolar toda a partida, onde tem ali a pontuação, que é individual, e onde tem também o grid, que você vai colocando ali os azulejos. Além disso, tem mais 7 a 9, agora não lembro certinho, que são uns tilezinhos redondos, que são as fábricas de azulejos, além dos azulejos propriamente dito, que são peças em acrílico muito bonitas e a qualidade estúpida, cara, é muito bonita, a qualidade é fenomenal dessas pecinhas, é lindo demais, fica à vontade de ficar tocando assim, mexendo, é muito legal. E ainda tem alguns marcadores pretos de madeira e também um marcador ali de primeiro jogador. E na caixa também tem um insert bem bacana e na cor azul também. No Sagrado nós vamos ter esses azulejos, mas em compensação nós teremos dados, muitos dados. São 90 dados acrílicos, translúcidos, lindos, que vão servir aí como se fossem os vidros, os vitrais que você vai alocar ali na sua janela. Também nós vamos ter tabuleiros individuais, que são bem grossos e bem bonitos, que se assemelham como se fosse uma catedral, e aí depois na segunda parte ali seria onde você vai alocando os seus dados e que ainda tem um espaço para você colocar um guia, né, que é sorteado nas partidas e que é ali que você vai alocar. Fica bem bacana. Além disso, nós temos cartas que dividem em cartas de objetivos secretos, objetivos públicos, ferramentas que dão poderes ali aos jogadores na partida e também esses grids que são como se fossem guias para os jogadores, que é a partir desses guias que você coloca lá no seu tabuleiro individual que vai mostrar o que e onde você vai alocar os seus dados. Também teremos uns marcadores como se fossem gotas d'água num acrílico muito bonito, que serve como os favores para você conseguir utilizar essas ferramentas que vão estar disponíveis na partida. E por fim temos um tabuleiro menorzinho ali que serve como contagem de rodada e também contagem de pontos. Esses jogos também se diferenciam pela duração da sua partida. O Azul ele vai durar no máximo ali uns 20 minutos. Isso jogando com 4 pessoas, porque ele é um jogo muito dinâmico mesmo. O Sagrada, a média das partidas vai girar em torno de 30 a 45 minutos. Mas não se espante, dependendo dos objetivos que saíram ali, você passar um pouquinho desse tempo. Outro detalhe bem importante aqui é com relação à pontuação. No Azul, a pontuação é feita a cada rodada. Toda vez que acaba uma rodada, você vai pegar os azulejos, você vai poder passar para o seu grid e você já vai pontuar. E essa pontuação ela ocorre dependendo dos azulejos que estão adjacentes a esse que você está colocando. Então se ele foi o primeiro ali, é um ponto. Mas se tiver um azulejo ali adjacente a ele,
tanto na vertical quanto na horizontal, você vai somar também esses azulejos que estão ali. Isso também é muito legal porque você vai tendo vários combos que você pode fazer aí para você pontuar. Além disso, no final da partida, você também faz uma pontuação bônus de linhas completas, colunas completas e também com sets completos de um determinado tipo de azulejo. No Sagrada, a pontuação é apenas no final da partida. Só que essa pontuação é diferente de partida para partida, porque vai depender das cartas de objetivos públicos que saiam. E são diferenciadas. Pode ser que saia que você, para pontuar, não pode ter dados na mesma cor em uma linha ou na coluna, ou mesmo dados com números iguais na linha ou na coluna. No final da partida, além dessa pontuação pública que você vai fazer, você também tem uma pontuação particular, que são objetivos secretos que cada jogador tem, e que se resume a você pegar um determinado tipo de cor de dado e somar todos os números daqueles dados. Então, por exemplo, se você saiu com o amarelo e vai somar as faces que estão lá, então se tiver 3 dados amarelos com 6 em cada um desses dados, você vai somar 18 pontos. Como eu estou falando de pontuação aqui, é interessante eu falar também da pontuação negativa, que em ambos os jogos tem, mas também são distintos. No azul, a pontuação negativa vai ser feita também a cada rodada, uma vez que você pontua a cada rodada. Mas essa pontuação negativa você ganha apenas se você pegar o tile de primeiro jogador ou se você deixar algum azulejo cair. No seu tabuleiro individual tem uma trilha ali de azulejos que podem cair que te dão uma pontuação negativa. E ela vai aumentando no decorrer da trilha. Você começa com -1, depois você vai chegar a -2 até um -3. Se eu não me engano, se você completar toda a trilha, você ganha -9 pontos. E isso em uma rodada. Então, tem que prestar muita atenção quando você estiver jogando para você não tomar um -9, porque ainda vai ter mais rodadas à frente, você pode ter mais pontuação negativa. No Sagrada, a pontuação negativa se resume a você ter espaços que não foram preenchidos no seu vitral no fim da partida. Cada espaço vazio vale -1 ponto. Outro ponto também bem legal de falar aqui é o trigger de final de partida. Isso porque no azul nós não temos um número fixo de rodadas. O jogo vai acabar quando o jogador completar uma linha horizontal. Feito isso, acaba-se aquela rodada e faz a pontuação final. No Sagrada, você sempre vai jogar 10 turnos. O último ponto que eu vou colocar para vocês aqui, que talvez é um ponto muito importante, é com relação à jogabilidade desses jogos. O que você vai sentir quando estiver jogando eles? Apesar de você ter nesses dois jogos aí uma alocação de peças em um tabuleiro individual, eles funcionam de formas distintas. Começando pelo azul. No azul, o jogador ele vai ter uma ação única a ser feita a cada rodada, que é pegar um tipo de azulejo, você vai pegar todos os tipos daquele azulejo, seja em uma fábrica, que são aqueles tiles redondos, ou que estão no meio ali. Aí você vai pegar esses tiles e vai colocar no seu tabuleiro individual. Se você pega esses azulejos dessas fábricas, os azulejos que sobraram na fábrica, você vai jogar para o meio. Por isso que eu falo que vai ter ali no meio dessas fábricas vários azulejos que os jogadores poderão também pegar. Inclusive, o tile de primeiro jogador fica lá. O primeiro jogador que vai lá, pega esse tile de primeiro jogador, aí ele vai ser primeiro jogador na próxima rodada, mas vai ter uma pontuação negativa. Também é interessante falar que você tem linhas e que essas linhas têm que ser preenchidas pelos azulejos que você tem na mão, que você pegou ali na sua vez. E você não pode distribuir entre as linhas esses azulejos. Tem que ser exatamente na linha que você está colocando. Então, por exemplo, existem lá linhas de valores 1, 2, 3, 4 e 5, sendo que a 5 é a maior. Você pega 3 azulejos, você pode colocar nos espaços 3, 4 e 5, para que você não tenha uma penalização. Por quê? Se você colocar no espaço 2, esse último azulejo que sobrou, você vai ter que deixá-lo cair e vai colocar na trilha negativa. E você não pode colocar azulejos nessas linhas que você já tenha no seu grid. Como assim, Paladino Monge? É bem simples. Quando acaba a rodada, você vai ver se as suas linhas estão completas e se estiver completa, você vai colocar aquele azulejo para o seu grid. E aí vai fazer a sua pontuação. Na próxima rodada, você não pode colocar naquela linha um azulejo que já esteja no seu grid. Simples assim. Então vamos supor que na linha 3, eu coloquei esses 3 azulejos vermelhos. E aí eu pego, ela completou essa linha, por isso eu vou poder pegar e passar para o meu grid.
Só que na próxima rodada, na verdade, nas próximas rodadas, nessa linha de 3, eu não posso pôr mais azulejos vermelhos. E esse é o grande ponto que faz com que o azul vai ficando cada vez mais difícil e complexo quando a partida vai se adentrando, né? Na primeira e segunda rodada, fica tranquilo de você mexer nas linhas. Mas quando você já chega numa quarta e numa quinta, fica bem mais difícil. E um outro ponto interessante também é que você só pode mover os azulejos para o seu grid quando as linhas estão completas. Então, se você não completou uma linha, esses azulejos vão continuar ali, e você vai ter que completar em turnos futuros. No Sagrada, já é bem diferente, porque os jogadores têm 2 ações que eles podem fazer a cada rodada, e essas ações não são obrigatórias. E além disso, cada rodada do Sagrada tem 2 turnos, em que o primeiro jogador na rodada vai ser o primeiro e o último, porque roda em sentido horário e depois em sentido anti-horário. E a cada turno ele vai poder fazer 2 ações, como eu falei aqui. A primeira é pegar um dado e colocar lá no seu grid, na sua janela, e a segunda é utilizar essas ferramentas, essas habilidades que tem ali, utilizando os favores. Essas habilidades são habilidades distintas e muito interessantes, como por exemplo, ela faz com que você pegue um dado e você rerole, ou você troque um dado do pool ali com o dado que está no contador de rodadas, ou mesmo você mova ali algum dado da sua janela, tirando alguma restrição qualquer. Como eu falei em restrição aqui, a alocação dos dados na sua janela também é bem diferente do azul. Inclusive tem mais regras. A primeira delas é que o primeiro dado que você vai colocar tem que ser nas bordas. Você não pode colocar no meio. E depois, todos os demais dados têm que estar adjacentes a esse dado, seja diagonal ou octagonal. Você não pode pôr nunca um dado de mesma cor ou mesmo número octagonalmente, ou seja, na vertical e na horizontal. Eu também falei aqui que existem cartas que são guias que você coloca no seu vitral. E essas cartinhas ela tem 3 campos. Um campo branco, que são campos sem restrição, você pode pôr qualquer dado, qualquer cor e qualquer número, mas nós temos outros 2 campos com restrições, que é cor e número. Na cor, você pode pôr dado apenas daquela cor, independente do número que ele se encontra. E no número, como você já pode ter percebido, você pode pôr qualquer dado de qualquer cor, mas tem que ter aquele número. Bom, galerinha, esses aí foram os principais pontos que eu acho que o azul e o Sagrada se diferenciam. Claro que eu não trouxe aqui em detalhes as regras do azul e do Sagrada, quando eu falei nesse último ponto aí de jogabilidade. Se você quiser saber mais detalhes, nós temos regras do azul e do Sagrada no nosso canal. A ideia aqui era mostrar que a jogabilidade dos jogos são diferentes e que esses pontos fazem com que eles fiquem totalmente distintos, gente. O azul e o Sagrada são completamente distintos. Inclusive, você pode ter os 2 na sua coleção. O que vocês podem ter percebido é que o Sagrada ele é mais complexo. É como se ele fosse um abstrato mais para gamers, porque você vai ter objetivos diferentes a cada partida, tem mais regras de alocação. Inclusive, um ponto que eu não coloquei lá é que ele é punitivo na questão do seguinte: se você coloca ou erra alguma daquelas restrições, por exemplo, colocando 2 dados vermelhos lado a lado, você não tem como voltar atrás. Você tem que quebrar o vidro. E aí você perde aquele dado e, consequentemente, no final da partida você vai ter uma penalização de -1, como eu coloquei também num ponto aqui de penalização que existe, né? Pontuação negativa no jogo Sagrada. Então ele é um jogo realmente mais complexo que o azul. Mas o azul, na sua simplicidade e como a mecânica foi implementada, é de uma elegância maravilhosa. Como é gostoso jogar o azul. Mas os 2 jogos eles se complementam ao mesmo tempo que eles são totalmente distintos e qualquer um deles vai ser muito bom ter na sua coleção. Paladino Monge, mas qual é o jogo que você vai? Qual o jogo que você escolhe? Galera, e eu já vou responder aqui de bate-pronto. Eu vou de azul. Gente, o azul é elegante demais. Como esse jogo pode ser tão elegante, como ele pode ser tão gostoso de jogar e como ele pode ser tão queima-cuca. Galera, ele é sim simples de jogar. Eu não estou dizendo que ele é complexo como Sagrada. E por causa disso, ele poderia, por exemplo, ele seria menos queima-cuca. Não! Ele é muito queima-cuca. Quando você vai entrando na partida, na 4ª, 5ª rodada, você já começa, caraca, o que eu tenho que fazer? E para piorar, no azul, os jogadores conseguem sim te marcar. Muitas vezes fazem com que você tenha uma penalização muito grande em determinada rodada. Então são muitas variáveis que não são restrições, mas que você tem que prestar atenção. Claro que eu vejo o azul um pequeno problema, que é a sua rejogabilidade. Porque a sua pontuação sempre é aquela.
E como ele é muito gostoso de jogar, uma elegância maravilhosa, você acaba jogando muitas vezes. Cara, não se surpreenda quando você pegar o azul e jogar 5, 6 partidas direta, porque você acaba se apaixonando pelo jogo. Mas acaba que é sempre aquele feeling. O que vai mudar realmente uma partida para outra, e é isso que eu acho que o azul realmente surpreende, primeiramente, os azulejos que vão saindo, essa é a aleatoriedade que tem no jogo, mas também, principalmente, os jogadores que você está jogando. Se você jogar com jogadores iniciantes, é uma partida. Se você jogar com jogadores mais competitivos e que conhecem o azul, vai ser uma outra partida completamente diferente e muito mais queima-cuca. E, cara, é isso que eu acho tão maravilhoso no azul. Eu adoro o Sagrada também, eu acho ele muito gostoso de jogar, mas eu prefiro ainda assim o azul. Então, eu vou de azul, apesar de que eu tenho o Sagrada. É isso aí, galera. Essa aqui foi a minha opinião. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham entendido que esses dois jogos são maravilhosos, distintos e que qualquer um desses que você tenha na sua coleção, você vai estar muito bem servido. Deixe aí nos comentários se você concorda comigo, algum outro ponto que eles se diferenciam, beleza? Não deixe de assinar o nosso canal e siga a gente lá nas redes sociais. Até uma próxima, galera! Fui!